Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para que Deus transmita a sua mensagem. Vamos nos conectar com o espiritual. Eu vou transmitir agora a liturgia referente ao dia 19 de setembro de 2022, aqui nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 19 de setembro de 2022, segunda-feira, 25ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei. E serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Rezemos, irmãos e irmãs. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos do 27 ao 34. Meu filho, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei, quando podes dar logo. Não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo cheio de confiança. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento e não escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo de resposta. É o 15, versículos do 2º ao 5º, refrão 1b. O justo habitará no monte santo do Senhor. Vamos lá, repitamos. O justo habitará no monte santo do Senhor. Senhor, quem entrará em vossa casa? Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. O justo habitará no monte santo do Senhor. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. O justo habitará no monte santo do Senhor. Repitamos. O justo habitará no monte santo do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16. É o texto da aclamação. Vamos cantar? Aleluia, 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 aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai celeste.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 16 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos primeiramente, agora na reflexão, ao livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 27 a 34. Vejamos o que diz a Bíblia Pastoral. Aqui diz o seguinte, capítulo 3 a 20... Aliás, capítulo 3, versículo 27 a 34. A tranquilidade e honradez dependem do bom senso e do discernimento, que testemunham a ligação com Deus. Isso produz uma prática social de paz e confiança, partilha e respeito. Bem, essa é a explicação do capítulo 3, versículos de 27 a 34. Vamos agora, então, ao Salmo 15, versículos do 2 ao 5. O Salmo, temos que ver aqui qual é a Bíblia, porque tem uma tradução que é um número antes. Salmo 15. O justo habitará no monte santo do Senhor. Quem pode hospedar-se na tenda e habitar no monte santo? Quem age na integridade. Aqui está. Vamos à explicação do Salmo 15. Ou 14, numa outra tradução. Vamos lá. O diálogo litúrgico realizado na porta do templo. O peregrino pergunta a um sacerdote que responde sobre as condições necessárias para participar das celebrações. As condições para celebrar a relação com Deus dependem de... As condições para celebrar a relação com Deus dependem todas da justiça no relacionamento social, integridade e verdade no uso tanto da palavra como do dinheiro. É uma explicação simples, né? Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho é mais importante. Afinal, são palavras de Jesus Cristo, né? Vamos à Bíblia Pastoral saber um pouco sobre Lucas 8, né? Capítulo 8, versículos do 16 ao 18. Vamos lá. Capítulo 8, estou procurando. 16 a 18. Quem não age perde até mesmo a compreensão que pensa ter. Aí manda ir 16 a 18, Marcos 4, 21 a 25. Tem que voltar lá no Marcos 4, 21 a 25. Marcos 4, 21 a 25.
A libertação iniciada por Jesus não é para ser abafada ou ficar escondida, mas para tornar conhecida e contagiar a todos. Quem acolhe a boa nova aprende a ver e agir de acordo com a visão e a ação de Jesus. E a compreensão vai aumentando à medida que se age. Quem não age perde até mesmo a pouca compreensão que já tem. Olha, a explicação tranquila. Agora temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, também temos uma reflexão. Deixa eu ver aqui onde é que está. Capítulo 8, versículos do 16 ao 18. Os discípulos receberam a explicação da parábola do semeador e foram iluminados. Não devem guardar para si o tesouro precioso dos ensinamentos do Mestre. Ao contrário, devem ser luz para o mundo. A palavra de Deus, de fato, tem cunho universal. Não é exclusividade de grupos fechados. Sendo palavra que liberta, não pode ficar oculta ou abafada. A palavra de Deus não está algemada, conforme a segunda carta de São Paulo a Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Em outra passagem, Jesus disse: o que vocês disserem no quarto ao pé do ouvido será proclamado sobre os telhados. A seus discípulos e a nós, Jesus recomenda a abertura de coração para acolhermos sua mensagem em medida generosa. Quanto mais a pessoa se abre para Deus, sem cálculos, tanto mais Deus se lhe manifesta. Se a pessoa é mesquinha e se retrai, mesmo assim Deus não se retira nem deixa de comunicar-se. Agora vamos à reflexão do Evangelho num texto de Antônio Carlos Santini, Liturgia Comentada. O e-mail dele é santini@novalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Para que vejam a claridade, Lucas 8, versículos de 16 a 18. Em 3 versículos apenas, o Mestre Jesus nos dá uma bela lição. Onde é que pusemos a luz que recebemos? O lugar da lamparina acesa é sobre o candeeiro. É um contrassenso acender a vela e a seguir ocultá-la debaixo de um pote de barro, o antigo alqueire usado para medir cereais. Quando Jesus assevera que não há nada de oculto que não venha a ser revelado, versículo 17, nós prontamente pensamos nos pecados cometidos por nós ou por outros, que se tornarão manifestos por ocasião do juízo final. Esta leitura empobrece terrivelmente o ensinamento de Jesus. É preciso ler a mensagem em viés positivo. A ação do Espírito Santo em nossa vida, ainda que permaneça oculta por um tempo, acabará por se manifestar aos olhos do mundo. Na exaltação, aliás, na exortação apostólica Gaudete et Exultare, o Papa Francisco escreve, abre aspas, deixemo-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo, que participam também da função profética de Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade. Como nos sugere Santa Teresa Benedita da Cruz, pensemos que é através de muitos deles que se constrói a verdadeira história. Na noite mais escura surgem os maiores profetas e os santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros da história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos de nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo o que está oculto for revelado. Fecha aspas. O Papa se refere à santidade ao alcance de todos, sem excluir os leigos atarefados com os deveres de cada dia.
e procura ampliar o nosso olhar a esse respeito. A santidade é o rosto mais belo da igreja, mas, mesmo fora da igreja católica e em áreas muito diferentes, o Espírito suscita sinais da sua presença que ajudam os próprios discípulos de Cristo. Por outro lado, São João Paulo II lembrou-nos que o testemunho dado por Cristo até o derramamento do sangue tornou-se patrimônio comum de católicos ortodoxos, anglicanos e protestantes. Na sugestiva comemoração ecumênica que ele quis celebrar no Coliseu durante o jubileu do ano 2000, defendeu que os mártires são uma herança que fala com uma voz mais alta do que os fatores de divisão. Muita gente já perdeu a esperança. Por que ainda escondemos a nossa luz? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, versículo 10. Bem, vamos agora aos santos do dia. Nesta data, 19 de setembro, comemoramos o dia de São Januário. Eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Então, da minha parte, vocês podem utilizar livremente aqui nos meus endereços eletrônicos todo o conteúdo, vídeo, texto. Agora, eu pesquisei, como eu estou dizendo, no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. São Januário, santo do dia 19 de setembro. A esse santo é atribuído o milagre do sangue de São Januário, ou Gennaro, como é o seu nome na língua italiana, Gennaro. Durante a sua festa, no dia 19 de setembro, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes, na ocasião, a relíquia de seu sangue se liquefaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha. A primeira vez, devidamente registrada e desde então amplamente documentada, ocorreu na festa de 1389. A última vez foi em 1988. O mais incrível é que a ciência já tentou, mas ainda não conseguiu chegar a alguma conclusão de como o sangue depositado num vidro em estado sólido de repente se torna líquido, mudando a cor, consistência e até mesmo duplicando o seu peso. Olha que coisa, hein? Interessante. Sobre São Gennaro ou São Januário. Assim, segue através dos séculos a liquefação do sangue de São Januário, como um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por isso o povo de Nápoles, na Itália, e todos os católicos devotam enorme veneração por São Januário. Até a história dessa linda cidade italiana, cravada ao pé da montanha do Vesúvio, o vulcão, confunde-se com a devoção dedicada a ele, que os protege das pestes e das erupções do referido vulcão. Na verdade, ela se torna a própria história deste santo, que, segundo os Atos do Vaticano, era napolitano de origem e viveu no fim do século III. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento, uma cidade situada a 70 quilômetros de sua cidade natal. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé por meio dos terríveis martírios seguidos de morte. No ano 304, o imperador romano Diocleciano desencadeou a última e também a mais violenta perseguição contra a igreja. O bispo Januário foi preso, com mais alguns membros do clero,
sendo todos julgados e sentenciados à morte no espetáculo público, no circo. Sua execução era para ser mesmo um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo chamado para assistir. Porém, a exemplo do que ocorreu com o profeta Daniel, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. Era o dia 19 de setembro de 305. Alguns cristãos piedosamente recolheram em suas ampolas o sangue do bispo Januário ou Genaro e o guardaram com a preciosa relíquia, como a preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. São Januário é venerado desde o século V, mas sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sisto V em 1586. São Januário ou São Genaro, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, é do aramaico esse termo. Dialeto de Jesus. Traduzindo para o português, vinde Senhor Jesus, um dia ele vai voltar, será o juízo final, a parousia, julgamento de toda a humanidade, num ambiente místico, numa dimensão mística. Não haverá mais esse tempo, esse espaço como temos aqui, será em outro mundo. Jesus julgará todos, inclusive ressuscitará os mortos para o julgamento. Algo inenarrável, inefável, não temos cabeça para imaginar como será. Jesus chegando com seus anjos e comandando o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para a danação eterna, o inferno. Nossa oportunidade de termos o gozo eterno, o paraíso, o novo Éden, é nessa passagem efêmera por aqui, desse mundo perecível, em que somos pó. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do passado, presente e futuro. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna. Shalom.